É que picou aqui a sua E fala. tem dois vídeos, tá? Eu vi que tem 2 vídeos já. Ah, Eu vou sei. assistir Tá bom. hoje e depois vou pegar os dois. Tá bom. É que a gente vai estar dando continuidade. Referente 9 anos. A gente vai dar continuidade. Nós tivemos. Esse é o terceiro, né? A gente está tratando sobre nova aliança. Então, a gente está apresentando as duas alianças, né? A gente apresentou. O primeiro dia foi compreendendo uma aliança. A gente sempre traz uma abordagem do início e da aliança como está acontecendo hoje, né? A primeira foi compreendendo uma aliança. A segunda, a semana passada, foi sobre a velha aliança. E hoje eu vou começar como um terceiro capítulo, a gente vai misturar aqui, como nós temos a escolha de como seguir, como obedecer. O Roberto fala normalmente a primeira parte, eu falo a segunda parte. Então, nós já falamos do mistério revelado, tá? E deixa eu ver aqui. E hoje eu vou dar a introdução em compreendendo a nova aliança. Que a gente sempre faz assim, né? Ele fala um pouco sobre a abordagem mais da antiga aliança e eu falo mais da abordagem da nova aliança. Cadê a Gabi? Saiu? Saiu. Ela tem aula hoje. Ela tem aula. Então, tá bom. A gente vai iniciar. Vamos orar? Vamos orar para a gente estudar, passar esse tempo aqui. Que o Senhor traga compreensão, clareza, para que possamos entender, né? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, te damos graças, te damos honras, louvores e adoração. Te agradecemos imensamente por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, pelas revelações, pelo discernimento e pela oportunidade que temos de meditarmos juntos, de compartilharmos, Senhor, esse assunto tão relevante na nossa vida. Que o Senhor traga claridade, ó Deus, para cada um, esclarecendo, tirando dúvidas, e que o Senhor, Pai, trabalhe nos nossos corações, e nós queremos viver a plenitude do Senhor, vivermos aquilo que o Senhor tem para nós, como nós temos aprendido, Jesus, esse mistério que foi revelado, queremos usufruir dele plenamente, Senhor. Abra o entendimento de todos nós. Amém. E que a unção e o poder do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas e a nossa oração em nome de Cristo. Assim amém. 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 Bom, a aliança é sempre de alguém mais forte para alguém mais fraco, né? No caso da nova aliança, é de alguém bem forte para alguém bem forte, que é a aliança que Deus fez com Jesus Cristo, porque a aliança que foi feita com o homem, as alianças que foram feitas com o homem não as manteve porque pecou, porque errou, e aí acabou sofrendo na pele o erro da quebra da aliança. Isso nós temos já tratado desde a primeira aula, já está gravado aí, depois vocês podem ouvir as outras aulas. Está gravando? Uhum. Então, o que eu vou falar hoje é sobre a nossa escolha. Todos nós temos poder de decisão. Acho que a Ana saiu, né? Todos nós temos o poder de escolha. Então, nós precisamos entender de que a liberdade e o poder de escolha que Deus deu ao homem é uma coisa muito séria. Então, nós somos feitos e temos esse poder de escolher, né? Nós temos essa liberdade, e essa liberdade a gente tem que sempre analisar bastante forte, porque escolhas são ações
que trazem consequências, né? Então, Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden e lhes deu o poder de escolherem comer ou não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, é a primeira escolha que eles tiveram, né? Deus sempre respeita demais o ser humano. É claro, nós sabemos que eles não foram exterminados porque Jesus já morreu como um cordeiro antes da fundação do mundo, e pelo amor e misericórdia grandiosa de Deus, e Deus conhecendo a gente, né, já preparou isso aí. Mas sempre temos a escolha, né? Então, para tudo nós escolhemos. Em Deuteronômio 30, versículo 19, diz o seguinte: hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida para que viva plenamente tua descendência. Então, o desejo do coração de Deus é que nós tomemos a decisão correta, sempre a decisão da vida, do caminho da vida. A gente analisa, né, e escolhe e toma a decisão. Deuteronômio 30, versículo 15, diz assim: eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade perenes, ou a morte, ou destruição e infelicidade. Então, Deus sempre deseja que a gente escolha o melhor. Nós já falamos nos outros estudos sobre algumas alianças, né? A Rosângela falou semana passada também sobre a aliança abrâmica, que é um tipo de aliança, é uma aliança também, de uma nova aliança, né? Ela se refere, prefigura a nova aliança, mas as outras alianças, a aliança com Moisés, que é a velha aliança, teve aliança com Adão, teve aliança com Noé, que permanece até hoje. Enfim, foram várias alianças, mas a mais forte foi a aliança que Deus fez com o povo de Israel, né? Chamada de velha aliança. Então, foi uma aliança de Deus com o povo, ali no Sinai, quando ele entregou a lei, né? Quando ele entregou a lei. Deus não aceita desculpas por nossas escolhas erradas, pois foi Ele mesmo quem nos deu o poder da escolha. Como eu disse, toda escolha tem uma consequência. Quando a gente erra, a gente tem um custo que a gente acaba pagando, né? Uma vez que a aliança é um compromisso entre Deus e as pessoas, deixa eu pôr isso aqui. Entre Deus e as pessoas, que nos mostra a maneira como ele se relaciona conosco e como devemos nos relacionar com ele, temos que escolher sob qual aliança queremos viver. Então, e sempre tem velha e nova aliança. Então, nós vamos sempre trabalhar em cima da velha e da nova aliança para a gente entender e escolher e entender andar em cima da nova aliança. Entendendo que a velha aliança foi uma aliança feita com Deus e o povo de Israel, né? E a nova aliança foi feita entre Deus e Cristo, e nós, os gentios, nos apoderamos pela fé. Nós, os gentios e os judeus também se apoderam pela fé. Então, por quê? Porque é feito um só povo, né? Um só povo. Então, esse um só povo vive em cima da nova, deve viver em cima da nova aliança. É isso que... e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui.
É Deus quem propõe a aliança e convida as pessoas a escolherem, a entrarem nela, mas cabe às pessoas escolher. Você não pode viver e se relacionar com Deus debaixo das duas alianças simultaneamente. Apesar que a gente sempre viveu trabalhando e a igreja sempre pregou, todos nós já passamos por isso. Vivemos com as duas alianças, porque o peso da lei é muito forte e a lei é uma forma mais fácil de administrar as pessoas. Você impõe as regras, a doutrina, quando você impõe as coisas, é mais fácil de você conduzir. Então, a igreja sempre fez isso. As igrejas sempre misturaram a velha e a nova aliança. E tanto é que o próprio Cristo, né, e Paulo fala muito sobre isso, que é um mistério revelado. Isso foi revelado agora, né? Na verdade, Paulo fala isso lá em Efésios, mas a gente está entendendo, e esse assunto Deus nos trouxe agora durante essa pandemia, apesar que nós já sabemos disso, já estudamos isso lá atrás, mas estamos reforçando e realmente aplicando e trabalhando mais forte agora e mostrando e trazendo esse estudo para a igreja. Quando se trata da nova vida cristã, temos que escolher se aceitamos ou não a proposta da nova aliança que Deus nos faz. Na verdade, não podemos viver debaixo das duas alianças, velha e nova, embora os cristãos façam exatamente isso. A grande maioria faz isso, essa mistura. Nós já vivemos, e muito tempo, às vezes até vivemos atualmente em cima disso. Estamos trabalhando para trazer essa claridade, essa clareza de entendimentos para que a gente possa usufruir de uma maneira melhor da nova aliança que nos é concedida. Então, não faz sentido escolher viver pela velha aliança, uma vez que ela jamais foi proposta a nós cristãos. Ela foi, mas apenas ao povo de Israel. Como eu disse, a velha aliança foi feita entre Deus e o povo, né? Quando Moisés desceu do Sinai, o povo disse: tudo aquilo que o Senhor mandar, nós vamos obedecer. E aí, quando foi feito imolado o animal, quando foi aspergido o sangue, foi feita esta aliança, que infelizmente não virou, né? Devemos sempre nos lembrar de como uma aliança funciona, ou seja, é uma oferta feita pela parte mais forte à parte mais fraca. Não há espaço para negociação. As únicas opções que a parte mais fraca tem são aceitar ou rejeitar. Então, essa aliança. Deus, nessa nova aliança, Deus fez com Jesus. Então, são duas partes fortes. E Jesus morreu, se deu aqui, verteu seu sangue, foi ascenso aos céus e está à direita de Deus. Então, nós nos apoderamos, nos apossamos desta nova aliança pela fé. Como as pessoas têm liberdade de escolher, muitas ainda escolheu viver pela velha aliança, embora ela jamais tenha sido criada para elas. Então, sempre a gente tem a opção de escolher. E aquilo que eu digo, às vezes, o fato de você colocar regras e leis para conduzir, a história da igreja sempre foi assim, sempre misturou. Por isso que isso é tão forte para cada um de nós, essa mistura de velha e nova, porque a igreja sempre colocou o povo no cabresto. Longa a história da igreja foi assim, né? Porque é mais fácil conduzir o rebanho. Você faz isso e é isso, senão você sofre sanção e etc. A advertência de Jesus. No Evangelho de Lucas, Jesus fala sobre a velha e a nova aliança. Eu quero ler para você, está lá em Lucas, no capítulo 5. Jesus está abordando as duas alianças ali.
Então, Lucas capítulo 5, versículos do 36 ao 39. Diz assim: e lhes acrescentou esta parábola para pensar: ninguém tira um remendo de roupa nova e a costura sobre roupa velha. Se o fizer, certamente estragará a roupa nova. E, além disso, o remendo novo jamais se ajustará à velha roupa. Então, parábola, a gente traz o sentido exatamente simbólico para expressar uma outra verdade, uma outra coisa. Ele está falando da aliança aqui. Da mesma maneira, não há alguém que coloque vinho novo em recipiente de couro velho. Ora, se o fizer, o vinho novo, ao fermentar, arrebentará o recipiente e derramará e danificará o recipiente onde fora colocado. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em um recipiente de couro novo, nem em odres novos, pois pessoa alguma, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, porquanto se diz o vinho velho é bom o suficiente. Porque aqui envolve tradições, envolve uma vida inteira vivendo dessa maneira. É por isso que ele disse isso. Então, para quem Jesus dirigiu essas palavras e por quê? Ele dirigiu para os fariseus, os doutores da lei, que eram mestres, né, na lei e viviam rigorosamente debaixo da velha aliança. Eles tentavam obedecer os 613 mandamentos, as 613 leis, e também acrescentaram a essas leis criadas pelo homem, e também acrescentaram muitas leis criadas pelo homem, chamadas de tradição dos anciões. Muitas leis. Foram leis passadas de geração a geração e eram consideradas muito importantes. Para essas pessoas religiosas e legalistas, a tradição dos anciãos era ainda mais importante do que os mandamentos de Deus. Jesus mostrou isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, que eu quero ler para vocês, no versículo de 1 a 3. Que diz assim: então alguns fariseus e escribas, fariseus eram extremamente religiosos, escribas eram os escritores da lei, vindos de Jerusalém, foram até Jesus e questionaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Falando de tradição aqui. Visto que eles não lavam as mãos antes de comer, ponderou-lhes Jesus: e por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Ou seja, aquela questão de você, não sei porquê, mas é assim, né? A gente tem ouvido falar da questão do, já ouvi algumas vezes contar, eu acho que até na igreja foi contada, aquela vez que a moça casou, foi fazer um peixe para o esposo e cortou o rabo do peixe, né? E aí falou: por que você tem que tirar a cabeça e o rabo? Era a cabeça e o rabo. Não, mas isso, por que tem que tirar? Não, porque isso, não, mas isso aqui é assim, porque tem que ser assim. Aí foi analisar, perguntou para a mãe falou: não, porque eu aprendi assim. Aí foi, até chegar na avó, na bisavó, não sei aonde, que ela falou assim: olha, o meu forno era pequeno, a bandeja não cabia, então para caber no forno eu tinha que tirar a cabeça e o rabo. Então se criou uma tradição. E as tradições são muito fortes. Elas realmente guiam muita gente, porque não é assim. E eu já pregando a palavra, já evangelizando pessoas mais de idade, pregando Jesus, a pessoa falou: não, eu não vou, eu entendo perfeitamente, mas eu já sou católica, eu já aprendi, a minha família é assim, eu vou seguir o que a minha família faz. Então, a tradição é uma questão muito forte mesmo, e são doutrinas de homens. Toda tradição é doutrina de homem. E a gente tem que entender o quê? Existiram as leis que foram feitas para os... Claro que nós nos baseamos, a nova aliança
se baseia, também ela está firmada em cima das leis, dos princípios, com certeza. Porque nas leis nós falamos semana passada, tem lei cerimonial que foram abolidas, mas as leis morais de Deus, que são os 10 mandamentos, elas regem o mundo. E toda a forma de viver do mundo são baseadas nisso, nessas leis. Mas o entendimento eu não sigo a lei, eu não obedeço a lei por ser lei. Eu amo a Cristo, eu me apodero desta aliança maravilhosa do sangue de Cristo que foi vertido por mim, e por amor a Cristo, ele fez o que foi melhor para mim, eu sigo meu Senhor, obedecendo toda a sua palavra, todos os seus preceitos. Mas não como uma forma legalista, e não como forma de obediência à lei, a regra da obediência. Mas o amor é que embasa a nova aliança. Na verdade, é o princípio, né? O princípio que tem por trás, a gente não segue, por exemplo, a lei diz, não matarás. É uma regra. Mas qual é o princípio que tem por trás disso? O princípio é a vida, ok? A gente não mata justamente por amor à vida. Então, existem princípios atrás das regras. Nós não seguimos a regra, mas nós seguimos os princípios. Então, amar ao próximo como a ti mesmo, né? O respeito às pessoas, então, tudo isso está incluso. Os fariseus jejuavam para impressionar as pessoas e a merecer algo de Deus. Então, essa é a questão meritória, né? Eu faço e eu tenho direitos. E aí a gente vai entrar daqui a pouquinho na justiça própria. Qual era a base da velha aliança? Era merecer as bênçãos de Deus através da obediência à lei. Essa era a base da aliança. Você obedece, está lá em Deuteronômio capítulo 28, faz isso e tudo isso vai acontecer com você. Você não faz isso e tudo isso, essas maldições vão te acompanhar. Então, eram leis que deveriam ser obedecidas. Então, as coisas sempre na cabeça da velha aliança são meritórias. Se eu fizer, eu sou bem sucedido. É claro que na nossa... Se eu fizer, Deus me abençoa. Me abençoa. Na nova aliança, nós entendemos que toda a questão meritória, ela vai gerar um galardão para a gente. Mas esse galardão é dado por Deus, não sou eu que escolho, não é... Nem Jesus é. Aliás, a gente nem faz isso para obter galardão. Né? Mas a verdade é, nós teremos galardões? Sim, teremos, porque a palavra fala sobre isso. Interessante que isso está lá quando a mãe de João e Tiago pediram para Jesus, olha, me permita que os meus filhos lá no reino dos céus, um sente à sua direita, outro à sua esquerda. Quando ela procurou Jesus para dizer isso. Aí Jesus falou, olha, não sou eu que defino, mas é meu Pai que está nos céus que escolhe e define a bênção de cada um, né? Esse galardão de cada um. Então, nós temos que entender isso. E essa questão meritória tem a questão que trabalha diretamente com a justiça própria. Então, a justiça própria é um comportamento da velha aliança. É a questão do mérito. A pessoa tenta ser correta diante de Deus baseada em seu comportamento e desempenho. Então, não, eu sou uma boa pessoa, não, eu obedeço, eu cumpro as minhas atividades, aquilo que me é solicitado, eu obedeço, então eu tenho direitos, entendeu? E isso o que é? Justiça própria. E isso não leva a nada, ninguém com justiça própria vai conseguir alguma coisa, né? Não podemos misturar a lei e a graça, ou a velha e a nova aliança. Foi isso que Jesus disse na parábola dos odres. E agora eu quero ler com vocês, eu já li a parábola dos odres, que está aqui em Mateus, né? Aliás, em Lucas. Em Tiago 2, versículo 10 e 11, diz assim, um texto bastante interessante. Esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, né?
Porquanto quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Palavra pesada essa, hein? Né? Então, quem está firmado em cima da velha aliança tem que obedecer as 613 leis. Se você errar, você é culpado de todos, como diz a palavra. Né? Pois aquele que proclamou não adulterarás também ordenou não matarás. Ora, se não adulterarás, porém cometes um assassinato ou um outro erro, quebrando qualquer lei, te tornaste a mesma forma transgressor da lei. Ou seja, errou um, você erra todos. E aí você estaria destituído da graça. Então, essa é a velha aliança, que não é o que Deus quer que a gente siga. Se vocês querem escolher merecer algo de Deus, guardando a lei, então tem que entender que precisará guardar toda a lei em todos os momentos de todos os dias da sua vida. Se falhar uma só vez, terá quebrado toda a lei, portanto não merece mais as bênçãos de Deus. É isso quem se baseia na velha aliança. E quando a gente entende, a gente vai lá para Efésios, nós entendemos de que em Cristo nós temos todas as bênçãos. Então nós temos que nos apossar da nova aliança, a Rosângela vai falar agora, e viver por ela, entendendo de que não é por mérito nada, não é por obediência alguma que eu vou ser merecedor da bênção. Mas, como eu sou a parte fraca, e Jesus e Deus são as partes fortes, e eles se propuseram a fazer esta aliança e abriram para nós, nós nos apoderamos dela pela fé, assim como Abraão fez com Deus. Lá no... Deus fez com Abraão. Mas Abraão entrou, creu, e isso foi imputado como justiça. Então, é isso que nós estamos compartilhando. Nós, pela fé, nós nos apossamos desta aliança e somos abençoados em Cristo. Somos limitados, pecamos, não pecadores. Nós somos pecadores, nós erramos e pedimos perdão e o Senhor nós não vivemos na prática do pecado. O pecador é aquele que vive na prática do pecado, que não é o nosso caso. Mas nós, quando erramos, somos perdoados pelo Senhor. E por quê? Porque essa aliança é uma aliança forte, é para mim e para você. Então vamos lá. Vamos estudar. Nós estamos fazendo um paralelo, né? Ele fala um pouco da antiga, eu vou falando um pouco da nova, para não cansar, para não ficar um longo período só falando da antiga, né? Então, por isso que nós estamos fazendo esse paralelo. Então, hoje nós vamos ver aqui compreendendo a nova aliança, tá? Todo cristão crê na nova aliança, todo cristão. Mas há uma grande diferença entre aqueles que creem a respeito dela e como aplicar em sua vida. Então, tem uma grande diferença entre os que creem, aqueles que creem, e como aplicá-la em sua vida. Então, crer na nova aliança, todo cristão crê, tá? Ele falou aqui que os cristãos fazem muita confusão, e é verdade. Nós fizemos e ainda fazemos muita confusão. Mas, à medida que vamos caminhando, nós vamos tirando essa confusão da nossa mente, do nosso entendimento. A aliança mais importante não é se a nova aliança existe ou não, a diferença, né? Mas como ela foi feita e como podemos participar dela. Então, se eu perguntar para todos que estão me ouvindo aqui, você crê na nova aliança? Sim. Todos creem na nova aliança, todo cristão crê na nova aliança. Mas é como ela foi feita e como participar dela.
A aliança abrâmica, que ele já comentou, ela foi feita entre Pai, Deus Pai, e Deus Filho. E Abraão entrou pela fé. Nessas nas primeiras 2 aulas que nós fizemos, nós explicamos bastante isso. Então, quem não assistiu, está lá no meu YouTube lá. Eu tenho colocado, né, toda semana, quando eu posto lá, eu coloco na torre, mas está lá. Então, a aliança abraâmica foi feita entre Deus e Jesus. Deus pediu os animais, Abraão separou, veio o entardecer, Abraão teve um profundo sono, adormeceu, e aí um fogareiro e uma tocha passaram entre as partes. Um braseiro, fogareiro, um braseiro e uma tocha. 2 elementos passaram e Abraão estava dormindo. Quando ele acordou, ele creu. Por isso o texto diz que Abraão, aos Hebreus diz isso, que Abraão porque creu. Em Gálatas também fala que Abraão entrou na aliança porque creu. Porque, na verdade, uma aliança é feita sempre entre 2 partes. E Abraão não passou entre os animais. Quando ele acordou, a tocha e o fogareiro já haviam passado. E Abraão recebeu as promessas pela fé porque creu. Então, as promessas foram feitas a ele e ao descendente, e não aos descendentes de Abraão. Então, as promessas foram feitas a Abraão e a Jesus, que é o descendente. Essa aliança abraâmica, ela aponta diretamente para a nova aliança, porque são as mesmas circunstâncias. A nova aliança, ela é feita entre Deus e Jesus. Normalmente, os cristãos pensam, ou acham, ou aprenderam que a nova aliança foi feita entre Deus e a igreja, entre Deus e nós. Mas essa aliança, a nova aliança, não foi feita entre Deus e o homem, ou a igreja representada, né? Nós sabemos que a igreja somos nós. Essa aliança não foi feita entre Deus e a igreja. Essa aliança foi feita entre Deus e Jesus. E nós, igualmente a Abraão, entramos nessa aliança única e exclusivamente pela fé, crendo nessa aliança. Então, quando nós cremos nessa aliança, nós entramos pela fé e recebemos todos os benefícios da nova aliança. Todos os benefícios, e são muitos. Então, de maneira bem sutil, as 2 alianças são misturadas. E já faz muito tempo que essas 2 alianças, elas vêm sendo misturadas. E ela é misturada pela igreja. Quer ver? Olha esses textos. Vamos olhar esses textos. Afirmação que nós estamos acostumados, né? Afirmações de Paulo. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Somos mais do que vencedores. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar com Cristo. Então, são afirmações que nós usamos, certo? Mas por que nós não vivemos em vitória, como está escrito nesses textos? Então, a maioria dos cristãos não experimentam esse tipo de vida vitoriosa. Então, por que nós não experimentamos o que está escrito na palavra? E é nessa confusão das 2 alianças que faz com que nós percamos de viver uma vida vitoriosa. Ok? Olha, as músicas que nós cantamos na igreja, e todas as igrejas, né, praticamente replicamos as mesmas músicas,
nós temos que analisar. Às vezes às vezes a letra ela está dentro do contexto da Nova Aliança, mas tem uma frase lá no meio da música que pertence à Antiga Aliança. Então, são coisas que até hoje a gente não reparava, mas de agora em diante vamos ter que reparar, porque está muito misturado. Aí você fala, mas o que isso tem de mais? Tem de mais que algo que se repete pode se tornar uma verdade, né? O Lenin, que é o pai do comunismo, ele disse: uma mentira contada ou repetida várias vezes passa a ser verdade. E, sem querer entrar no atual contexto político em que vivemos, é exatamente isso que tem acontecido muitas vezes. Mas voltando, rapidamente. Se nós cantarmos uma música e nela contém algo da Antiga Aliança, nós podemos acostumar, porque é bíblico. Nós falamos isso costumeiramente, mas se continuarmos a repetir, a gente não consegue separar essas alianças, e nós precisamos separar essas duas alianças. A Antiga Aliança é a aliança que Deus fez com o homem mesmo, com o povo judeu, com a nação. Quando Moisés desceu, Deus fez um pacto com o homem. Então, se vocês fizerem isso, se vocês forem meu povo e me seguirem, eu serei seu Deus e farei um monte de coisa. E nós sabemos, biblicamente, inclusive, que eles não conseguiram, que eles falharam. E as consequências foram para cima dele. Mas Deus já tinha pensado na nova aliança. Agora, por que Deus fez tudo isso? Sim, Deus precisava de um povo para trazer Jesus à Terra. Um povo com costumes, linguagem, tipo de pensamento. Deus precisava desse povo. E Deus deu regras, permitiu que eles fossem do jeito que eles são até hoje. Né? Se você vai para Israel e você anda lá entre, por exemplo, os ortodoxos religiosos, eles mantêm essas tradições que são milenares, né? Mas é uma aliança entre Deus e o homem. E se o homem errar, ele erra todos. É o que o texto diz, que o pastor acabou de falar. Então, o homem, nós não temos condições de servir a Deus com base na antiga aliança. Não temos. Então, a nova aliança é algo tremendo para nós. Libertador, né? E a nova aliança, ela foi feita entre Deus e Cristo. E nós entramos pela fé. E nós recebemos todos os benefícios da nova aliança. E quando Cristo fala na cruz, está consumado, ali encerra a antiga aliança e começa a nova. Quando Cristo fala, está consumado, acaba ali todo esse conjunto de regras. E isso é tremendo, porque a aliança é inquebrável. Se você tem pouco conhecimento de aliança, assista a primeira aula. Foi bem frisado isso. Uma aliança feita é algo inquebrável. E nós temos uma aliança com Deus. Deus fez uma aliança e nós entramos nessa aliança. Então, as duas partes da aliança são duas partes inquebráveis. Uma parte é Deus, outra parte é Jesus, o seu Filho. Por isso Cristo tinha que vir. Por isso a vinda de Jesus é algo que nós temos que celebrar mesmo. Porque Cristo veio para fazer parte dessa aliança, para executar isso. Para trazer para nós algo
tremendo, que Deus já havia planejado antes da fundação do mundo, porque Cristo já é o Cordeiro antes da fundação do mundo. Então, Deus já havia planejado a nova aliança para nós. Tanto é que a aliança mais importante, que é a abraâmica, ela é exatamente a nova aliança. Então, a nova aliança, ela não só ratifica a abraâmica, como ela traz uma novidade de vida. Então, quando nós... E, claro, Deus resolveu na cruz uma questão muito séria do pecado. E à medida que nós estamos estudando aqui, nós vamos percebendo. Deixa eu dar uma lida aqui. Bom, toda aliança é feita entre duas partes. Obviamente, depende de ambos os participantes. Sendo assim, se a nova aliança tivesse sido feita entre Deus e eu ou a igreja, você ou a igreja, ela novamente dependeria de mim ou da igreja, né? Dependeria de você. E cada qual deveria cumprir a sua parte. E nós já sabemos que isso é muito falho, né? Nós não teríamos condições de cumprir essa parte na aliança. Então, se desde que nós nos convertemos, nós sabemos que, e nós temos consciência de que, vez por outra, erramos. Certo? Vez por outras, erramos. E isso faria com que a aliança que Deus fez conosco, ela já seria quebrada aí. Por nossa causa. Não da parte de Deus, mas por nossa parte. E essa aliança que Deus fez com Cristo, foi resolvida essa questão do pecado. Cristo é a nossa justiça. Então, essa questão foi resolvida e muito bem resolvida. Tá? Nós vamos estudando isso, vamos deixando cada vez mais clara. Os cristãos, olha, os cristãos que misturam a antiga aliança com a nova, vivem debaixo de culpa e condenação e derrota. Culpa, condenação e derrota. Porque ainda creem que a maneira como Deus se relaciona com eles depende deles. Deu para entender? Porque o pastor falou aqui da questão da meritocracia, de merecermos o perdão divino. Nós não merecemos o perdão divino, mas hoje nós temos acesso a um perdão ilimitado por causa de Cristo, porque Cristo na cruz do Calvário se fez maldito em nosso lugar. E isso é para sempre. Quando nós erramos ou pecamos, Deus não vira mais as costas para nós, como acontecia na antiga aliança. Então, na nova aliança, quando nós erramos, Deus continua sendo o mesmo conosco. Porque a aliança é com Jesus, né? Porque a aliança foi com Jesus, e Jesus não errou. Então, toda a nossa justiça, tudo aquilo que nós precisamos de justiça para entrar diante de Deus, Cristo é a nossa justiça. Então, quando nós erramos, se porventura erramos, que é o que Paulo fala, se porventura, nós temos hoje um advogado nos céus, mas além de ter um advogado, Deus já resolveu essa questão com Cristo na cruz. Então, mesmo que eu peque, Deus continua o mesmo Deus para comigo. Ele continua ouvindo a minha oração. Ele continua sendo meu Deus.
Ele continua fazendo os milagres na minha vida e na sua, mesmo se eu pecar. Ele olha a Jesus, né? Porque ele fez a aliança com Cristo. Então, ele não olha mais para o meu pecado já foi resolvido na cruz do Calvário. Então, quando nós, se porventura cantarmos alguma música que fala assim, Cristo me lave, Cristo não vai lavar de novo. Já foi lavado uma única vez na cruz do Calvário. Cristo há de me perdoar, não vai perdoar de novo, já foi perdoado. Não tem perdão novamente, já foi feito. Não tem algo que eu possa fazer que Deus fale, não, isso aí eu não perdoo, não, tudo já foi resolvido na cruz. Aí você pode estar se perguntando, puxa, mas então não tem que pedir perdão? Tem que pedir perdão. Por quê? Porque nós temos que resolver as nossas questões, entre homens, como homens. Ok? Não com Deus. Nós sim precisamos nos arrepender, sim, para com Deus. Mas se por um acaso eu pecar e eu ainda demorar uns dias para me arrepender, nesse tempo que eu demorar para me arrepender, Deus não deixa de ser meu Deus. As coisas não mudam. Deu para entender isso? Vocês podem abrir aí e fazer perguntas, tá certo? Se está difícil, se alguém tem alguma questão, pode perguntar. Então, essa questão de perdão, Cristo já fez. Nós vamos viver agora o Yom Kippur. Quando que é a entrada do Ano Novo? De sexta para pôr do sol de sexta-feira agora. Já é o... Não, é o Rosh Hashanah. E o Ano Novo. Yom Kippur é 10 dias depois. Então, o Yom Kippur é o dia do perdão. Então, para você entender o que Cristo fez por nós, se você estudar o dia do Yom Kippur e ver o que eles faziam no Yom Kippur para merecer o perdão... E fazem ainda, né? E fazem, os religiosos fazem. Você fala, meu Deus, Jesus, obrigada. Você não vai parar de agradecer Jesus, porque o que eles faziam era algo assim... Eu passei o Yom Kippur do ano passado lá em Jerusalém, né? Então, a véspera de Yom Kippur, eu nunca vi, eu não conseguia andar, eu não conseguia chegar no Muro das Lamentações. Jerusalém em peso estava lá. Por quê? Na véspera. Porque é um dia que eles passam orando, pedindo perdão, tudo que fizeram durante o ano. Por quê? Porque no dia de Yom Kippur, Deus dá o decreto. Olha, você vai ter um ano abençoado ou você não foi perdoado. Entendeu? Então, eles fazem de tudo. Eles jejuam, né? O Yom Kippur em si, o dia de Yom Kippur, todos passam jejuando. Lá em Jerusalém, eu estive lá, você não tem um carro na rua andando. Nós ainda resolvemos sair para ir até o muro, mas dava até medo de andar, porque as pistas eram fechadas pela polícia, para você andar, você tinha que andar na contramão, é terrível ali. Para você ir a algum lugar, claro que os árabes, como lá está misturado, então você tem os árabes que ainda estão, que funciona, que abre o comércio, mas toda a parte judaica, ninguém sai na rua. Então todos ficam em casa. Por quê? Porque é o dia do decreto. Deus, o ano todo, o ano novo, depende do decreto de Deus no dia de Yom Kippur. Qual vai ser o decreto? Vai ser de bênção ou vai ser de perdão ou vai ser de morte? Então, é uma coisa... Essa era a lei, entendeu? E tinha todo o ritual dos bodes, né? Tinha todo o ritual ali, colocava a mão e o bode ia para o deserto porque ele ia levar os pecados. Enfim, era todo um ritual
que os judeus faziam, e creio que a parte religiosa lá de Jerusalém ainda executa alguma coisa. E aí eles fazem o jejum com afinco, porque eles creem que nesse dia eles têm que ser perdoados de tudo. É o dia mais sagrado para o judeu, é o Yom Kippur. Então, o que os judeus recebem no dia do Yom Kippur, nós recebemos diariamente em Cristo Jesus, desde o dia em que Cristo falou, está consumado. Então, nós utilizamos as festas bíblicas e até no dia de Yom Kippur fazemos os decretos, porque decretos a gente tem que aprender a fazer. Os decretos fazem parte da nova aliança, viu? Os decretos fazem parte. Quando nós tomamos posse, aprendemos a decretar, a fazer os decretos. Então, os decretos de Yom Kippur, eles são muito interessantes para nós. Mas é algo que nós temos que aprender a fazer no Yom Kippur para fazer todos os dias, o tempo todo. Então, não é algo que se faz só no Yom Kippur, porque aquilo aponta para Cristo. O Yom Kippur, ele é tremendo porque ele aponta para o que Cristo fez na cruz do Calvário em relação ao pecado. Então, a gente olha para todo aquele ritual, levanta a mão para os céus e fala: Jesus, eu te agradeço. Olha, como nós temos que ser agradecidos a Jesus pelo que ele fez. Porque senão nós teríamos que ainda hoje fazer os mesmos rituais para obter o perdão. E nós não temos mais que fazer isso. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. E que uma única vez foi suficiente para ser a nossa justiça. E isso é uma coisa tremenda. Então, olha, com quem Deus fez a nova aliança? Deus fez a nova aliança com Jesus. Nós entramos pela fé. Tem alguns argumentos bíblicos. O primeiro é: não há nenhuma promessa que Deus tenha feito a aliança entre Deus e gentios. Não há nenhuma promessa bíblica, nenhum texto bíblico em que Deus tenha feito a aliança com os gentios. No caso, nós. Porque nós éramos gentios antes da nossa salvação, antes da nossa conversão. E não tem nenhum texto falando dessa aliança. Em Jeremias capítulo 31, onde faz promessa da nova aliança, Deus diz assim: esta é a aliança que farei com a casa de Israel e a casa de Judá. E depois, mais para frente, nós trazemos os versículos em que é provado que Deus fez a aliança com Israel, e Israel é Jesus. Jesus representa o primogênito, e o primogênito é Israel. Deus fez essa aliança com Jesus. Então, essa aliança aqui, esse texto de Jeremias que diz que a aliança farei com a casa de Israel, não está falando aqui, os gentios não estavam incluídos, ok? Por isso, Pedro teve dificuldade para aceitar os gentios na nova aliança. Lembra em Atos 10, quando Deus abre o lençol para Pedro, né, que ali tinha os animais imundos, e Deus falou: mata e come. Quando nós lemos ali, Deus não está tratando alimentação ali, não. Deus está tratando disso aqui. Pedro tinha dificuldade para incluir os gentios na nova aliança. E Deus está falando para ele: não faça acepção de pessoas. Não faça acepção de pessoas. E aí ele foi ter lá com Cornélio, que era um gentio, assim como nós. Antes da nossa conversão, nós éramos gentios. Então, não, se a aliança de Deus era feita conosco,
nós estávamos fritos, né? Porque não ia ter aliança feita com a gente, que nós éramos gentios. Então, como é que nós entramos nessa aliança? Entramos pela fé. Por quê? Porque essa aliança não foi feita com a gente. Essa aliança foi feita entre Deus e Jesus. Duas partes fortes que não se quebra uma aliança. E nós entramos pela fé e, gente, precisa entender o que é uma aliança para saber a força disso que Deus fez conosco. Então, precisa entender a força de uma aliança, o que é uma aliança na mentalidade hebraica. Precisa entender o que é isso no mundo hebraico, né? A força de uma aliança, que uma aliança é algo inquebrável. E Deus trata conosco da mesma forma. Então, quando a gente até fala assim, não tem nada que eu faça, que eu possa fazer que Deus me ame menos. Não tem mesmo. Porque a parte mais forte dessa aliança que é Deus, e Deus é amor, e Deus fez essa aliança com o seu Filho, e Ele investiu esse amor todo em Jesus, e isso se estende a nós, porque da mesma forma como Deus ama Jesus, o seu Filho, Ele nos ama. Porque nós, na nova aliança, nós fazemos parte com Cristo. Na nova aliança, nós somos um com Cristo. E todo o amor que Deus despende a Jesus, o seu Filho, Ele despende a nós. Então, da mesma forma como Ele trata Jesus, da mesma forma como Ele ama Jesus, é a mesma forma como Ele nos ama. Então, isso é algo tremendo, que nós temos que saber, que essa aliança de Deus para conosco é algo tremendo, e ela é inquebrável, inquebrável. Os meus erros, olha isso que tremendo, os meus erros não alterarão de maneira como Deus se relaciona comigo. Já que, por um compromisso legal, Ele só pode se relacionar comigo de acordo com quem eu sou em Cristo Jesus. Então, Deus tem um compromisso de aliança conosco, de relacionamento. Ele só se relaciona conosco de acordo com Ele se relaciona com Cristo. E isso é tremendo. Essa é uma consciência que nós temos que ter como cristãos, porque à medida que nós nos relacionamos com Deus, com esse tipo de pensamento, com essa mentalidade desse Deus amoroso, nós vamos parar muitas vezes de questionar muitas coisas. Muitas coisas são questionadas pelos cristãos porque não entendem esse amor que Deus tem por nós em Cristo Jesus. Então, Deus ama seu Filho e Deus nos ama conforme o amor dele por Jesus. Nós recebemos o mesmo tratamento de Deus. O mesmo tratamento de Cristo é o mesmo tratamento que nós temos por Deus. Então vamos lá. Como a nova aliança não é uma continuação, nem uma renovação da velha, que foi totalmente abolida em Cristo, então a velha aliança foi totalmente abolida. Mas segue a mesma linha abraâmica, que é a linha da fé. Então devemos observar que a Bíblia diz sobre nós, o crente gentio, relacionamento, diz sobre o nosso relacionamento com Abraão. Devemos observar que a Bíblia diz sobre o nosso relacionamento com Abraão, é o mesmo. Olha os textos bíblicos. Deus, em Gálatas, né, Paulo explica o nosso relacionamento com Deus, explicando a aliança abraâmica, que é igual, é a mesma aliança. Olha, estejais certos, portanto, isso está em Gálatas 3, versículo 7.
Estejais certos, portanto, de que os que são de fé, da fé, precisamente estes é que são filhos de Abraão. Olha que tremendo. Abraão não era judeu. Abraão era um gentio. Em Abraão, claro que Abraão, Isaque, Jacó, a partir de Jacó, dos descendentes de Jacó, é que nasceu os hebreus e a nação judaica, hebraica, judaica, israelita, né? A partir de Jacó, mas Abraão era um gentio. Continuando, e a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus, nós, pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Olha que tremendo. Que Deus fez em Cristo, ele anunciou a Abraão. Isso é tremendo. Por teu intermédio, todas as nações da terra serão abençoadas. Por isso nós entramos nessa aliança. Por isso nós entramos na nova aliança. Desse modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que realmente creu. No que Abraão creu? Na aliança que foi feita ali quando aqueles animais estavam mortos e passou o braseiro e a tocha. Abraão, quando acordou, a aliança já havia sido executada. E pelo fato dele crer que ali tinha acontecido uma aliança, nós herdamos em Abraão. Isso é tremendo. Juntamente com Abraão, o homem que creu. Então, igualmente, Abraão, se crermos na aliança que Deus fez na cruz com seu filho, se nós crermos nessa aliança, nós vamos igualmente, Abraão, usufruir dessa aliança e de todas as bênçãos que ela tem. Continuando, verso 14 de Gálatas 3. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Então chegou até nós, igualmente Abraão, nós recebemos pela fé. Desse modo, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, Jesus. A Escritura não declara, e aos seus descendentes, ou seja, não eram aos filhos de Abraão, ou seja, não eram aos judeus, era ao seu descendente, Jesus. Então, todas as promessas foram feitas a Jesus, por isso nós herdamos todas as promessas que Cristo fez com a aliança com Deus. Isso é tremendo. Essa aliança de Abraão não foi feita com os filhos de Abraão, não foi feita com Isaque, com os filhos, com os seus descendentes, mas foi feito com o descendente, que era Jesus. Se referindo, né, a Escritura declara e aos seus descendentes como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação de que se trata de uma só pessoa, isto é, Cristo. E no verso 29 diz, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Oh, coisa tremenda. Aleluia. Né? Aleluia. Nós já sabíamos de tudo isso, que éramos herdeiros, nós já sabíamos de tudo isso, mas nós não tínhamos essa consciência dessa nova aliança como ela de fato é. A Bíblia trata de um mistério escondido. Esse mistério é a nova aliança. E essa nova aliança feita entre Deus e Jesus, não entre Jesus e a igreja, não entre Jesus e o homem, não entre Jesus e nós. Essa aliança não foi feita entre Jesus e nós, mas sim entre Deus e Jesus, duas partes fortes, infalíveis, inquebráveis. E nós entramos nessa aliança e recebemos tudo porque nós estamos em Cristo Jesus.
E o fato de estarmos em Cristo Jesus, nós herdamos todos os benefícios, todas as promessas, tudo que essa nova aliança tem para nós. E nós vamos continuar ainda estudando por várias semanas justamente para desvendar tudo isso. Desvendar todas essas promessas, desvendar o que tem nessa nova aliança que nós precisamos usufruir. E nós vamos usufruir, se Deus quiser, e Ele há de querer, né? De que entendamos isso perfeitamente. Então, esses versículos que tem em Gálatas, nós entendemos aqui que Abraão entrou pela fé e nós também. Vamos ver o que está escrito em Hebreus, capítulo 6, versos de 13 a 20. É um trecho longo, mas é bom a gente ler. Quando Deus fez sua promessa a Abraão, isso está em Hebreus, jurou por si mesmo, tendo em vista não haver outro por quem jurar, e declarou: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Então, essa é a promessa que Deus fez a Abraão. Não é a promessa da aliança, mas é a promessa que Deus fez a Abraão. Ora, os homens juram por quem é maior que eles, e para eles o juramento confirma a palavra empenhada, pondo fim a toda discussão. Do mesmo modo, Deus, querendo demonstrar de forma mais clara aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu propósito, interveio com juramento para que nós... né? A carta aos Hebreus provavelmente seja de Paulo, mas aqui está falando nós. Então está nos incluindo, gentios, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, sejamos grandemente encorajados por meio de duas afirmações imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Essa esperança é para nós como âncora da alma. Isso é para nós uma segurança. Âncora da alma é um simbolismo de uma grande segurança, porque quando você lança a âncora, né, de um barco, de um navio, é justamente em um lugar que seja um porto seguro para parar. Então ele está falando que isso para nós, é como âncora da alma, firme e segura, a qual tem pleno acesso ao santuário interior por trás do véu, onde Jesus adentrou por nós, como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está em Hebreus, aqui fala exclusivamente da nova aliança. Esse trecho fala da nova aliança e essa ligação que ela tem com a aliança abraâmica. Amém, meus queridos? Por hoje nós vamos parar por aqui. E nas semanas subsequentes nós vamos continuar falando e trazendo cada vez mais a clareza para esse assunto tão maravilhoso que Deus tem para nós. Tá? Quando nós nos inteiramos da nova aliança, tudo muda na nossa vida, inclusive a nossa oração. Paramos até de fazer orações com bases da antiga aliança. Paramos de pedir coisas para Deus. Porque pedir coisas para Deus é coisa da antiga aliança. Hoje, na nova aliança, quando nós pedimos coisas para Deus, nós estamos tentando convencer Deus de dar algo para nós que Ele já deu. É difícil, mas é um hábito que tem que ser mudado, né? E a gente só vai mudando isso à medida que nós formos praticando.
No começo, nós estávamos estudando isso, quando nós íamos orar, era até difícil. Falei, meu Deus, como é que eu vou orar agora? Porque eu toco isso porque eu acho que é a parte mais chocante. É a parte da oração. Nós fazíamos as nossas orações baseadas na antiga aliança. Só pedindo, né? Só pedindo. Pedindo. E na nova aliança, Deus já nos deu tudo em Cristo Deus Jesus. já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais Todas, em Cristo Jesus. exatamente. Efésios 1, versículo 3. Então, se Deus já nos abençoou com todas as bênçãos, sorte de bênçãos, que ele fala no... Todas as bênçãos espirituais, se Deus já nos abençoou, então não tem o que nos falte. Então, tudo o que nós pensarmos que estamos precisando já foi dado em Cristo Jesus. Então, o que nós precisamos? Nós só precisamos aprender um novo modo de vida, de orar, de pensar, de nos relacionar com Deus, que não é mais como a antiga aliança. E na antiga aliança nós tínhamos que merecer. Então nós fazíamos muitas coisas para merecer o favor de Deus. Nós não precisamos mais fazer isso. Nós não precisamos mais. Então nós simplesmente temos que crer. Nós temos que crer. Nesses textos que principalmente Paulo é o que mais fala a nós sobre a nova aliança. Todos os livros de Paulo, todos eles, Paulo nos fala muito da nova aliança. Cristo nos falou pouco, mas Cristo viveu a antiga aliança, porque ele veio para cumprir a antiga aliança. Então, quando Cristo muitas vezes responde aos fariseus, em várias passagens de Cristo, quando ele se relaciona com os fariseus, ele fala com eles mediante a antiga aliança. Então, até isso nós temos que ter discernimento, porque Cristo veio para cumprir a antiga aliança, para encerrar. E justamente para encerrar a antiga aliança, ele teve que vivê-la. E ele viveu mesmo. Cumpriu todos os preceitos judaicos, ele cumpriu tudo, ele viveu a antiga aliança, justamente para poder encerrá-la. E ele encerrou na cruz, quando ele deu seu último suspiro e falou, está consumado. Ali encerrou a antiga aliança e ele começou a nova. E é tremendo, porque aí nós somos um em Cristo Jesus. Essa é a base da nova aliança. Nós somos um em Cristo, isso está no livro de Efésios. Nós somos um em Cristo Jesus. E tudo que Deus fez para Cristo, com Cristo, ele faz para nós, conosco, porque nós somos um com Cristo. Esse é um mistério. Esse é um mistério tremendo da nova aliança. Essa fusão que nós temos em Cristo Jesus. Então, nós somos um com Ele. Nós somos um em Cristo Jesus. E todas as promessas em Cristo são nossas, na nova aliança. Então, até a nossa oração é a mais chocante, né? Como orar? Como que eu vou orar agora? Pedindo a Deus? Então, não temos mais que pedir. Não temos mais que pedir. As nossas orações não têm mais que ser de pedir, mas crer que aquilo que nós precisamos, nós conquistamos na cruz. E se nós precisamos de alguma bênção, nós temos que nos basear no texto que diz, todas as bênçãos já nos foram dadas. Então, Senhor, nós tomamos posse, aí entra o tomar posse, que é o crer. O tomar posse é o crer, que Deus faz por nós aquilo que Ele já fez em Cristo Jesus. Tem um texto que está, eu acho que é no capítulo 14 de João, eu acho que está no 14, que Jesus fala assim, se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. No texto original diz assim, se vocês pedirem alguma coisa e não existir, eu criarei para vocês.
Então, a oração da nova aliança, ela é tremenda, porque se nós crermos corretamente no poder que tem a nova aliança em Cristo Jesus, nós teremos uma vida de vitória. Então, esses textos que eu citei no começo, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, quais outros? Citei vários textos aqui. Sim, sou mais vencedores em Cristo Jesus. Todos esses textos que apontam para uma vida de vitória, e muitas vezes os cristãos não vivem essa vida de vitória, em Cristo Jesus, com a mentalidade correta, com o conhecimento correto acerca da nova aliança, nós podemos, sim, viver esses versículos bíblicos tão fortes que normalmente a gente usa como jargão, e não vai ser mais jargão, vai ser uma palavra de fé na nossa boca. Amém? Amém? Nós vamos orar. Se não tiver nenhuma pergunta, nós vamos orar. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por este tempo tão tremendo que o Senhor está nos proporcionando. Aleluia. De conhecermos cada vez mais o Senhor, de aprendermos cada vez mais com o Senhor, de sermos iluminados pelo Espírito, pelo Teu Espírito, pelo Santo Espírito, de sermos iluminados, ó Deus, a ponto de queremos conhecer cada vez mais de Ti. E nunca é tarde, Senhor, para aprendermos cada vez mais do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra. E que todos que a ouvirem, não somente hoje, mas a partir de hoje, todos que a ouvirem, possam usufruir das bênçãos que há em Ti, Senhor. Amém. Das bênçãos que há no conhecimento da nova aliança. Essas coisas tremendas que nós temos aprendido e sido revelado cada vez mais ao nosso espírito, ao nosso coração. Aleluia. E Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, que nada fique obscurecido, mas tudo venha a ter luz em nosso entendimento. Em o nome de Jesus, o Teu Filho. Obrigada, meu Senhor, obrigada, Jesus, por essa obra maravilhosa que fizeste na cruz por nós. Obrigada pela nova aliança. Obrigada, Senhor. Nós te somos gratos e não cansamos de agradecer por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigada. Amém. Amém, meus queridos. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe. Shalom. Shalom. Deus Shalom. abençoe. Deus abençoe. Amém. Amém. Os Ah lá, pequenos. os pequenos. Levi. Ô, Amém. Levi. Azaf. Hebron. Amém. Deus abençoe. Beijo para todos, Amém. viu? Beijo para todos. Tchau, Cidinho, Ezequiel. Deus abençoe Beijo. vocês. Tá. E os demais que estiveram a maior parte do tempo aqui conosco, eu sei que em algum momento vão entrar para assistir. Deus abençoe e complete tudo o que precisa ser completado na vida de vocês. Amém. Amém. Shalom. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço.